Muito bom. Estamos nessa série do Trinity Lifestyle, que seria essa ideia da gente trabalhar a cultura da igreja, o estilo de vida dessa igreja. Né? Eu oro para que nessa igreja, e a gente conhece gente de outras igrejas, certo? Você durante a semana se encontra com pessoas que são de outras igrejas. E aí cada igreja tem uma característica, cada igreja tem uma peculiaridade, que você vai falar, pô, esses caras são dessa igreja. Então, o que eu quero nessa série, e aí ele também vai emendar no que vai começar na próxima série, também vai trabalhar sobre esse lifestyle, esse estilo de vida, é que a gente entenda a cultura da igreja Trinity. Quando se fala da igreja Trinity, o que você lembra? E eu acho que a primeira coisa que a gente vai precisar lembrar é discipulado. Essa igreja é uma igreja que faz discipulado. Né? Então, nós estamos trabalhando isso, né? Falando sobre discipulado na Trinity Lifestyle. Né? E hoje eu queria falar sobre um tema, assim, ele tem a ver com o discipulado, claro, porque o discipulado ele é regido, ele é guiado por isso que eu vou falar hoje, mas toda a igreja precisa ser guiada por esses dois grandes. Então hoje eu queria falar sobre os dois grandes do discipulado. E os dois grandes não é o Joel e o Kenji, né? Não é os caras grandes da igreja, não. Os dois grandes da igreja, quando eu falo sobre os dois grandes, eu quero que vocês guardem isso. Dois assuntos muito comuns na Bíblia, muito comuns na nossa vida cristã, mas eu quero que a gente faça uma reflexão sobre isso e que a gente possa realmente entender que essa igreja é direcionada por esses dois grandes. Quem são os dois grandes? O primeiro é o grande mandamento, e o segundo grande é a grande comissão. Né? É engraçado que até um casal, né? É macho e fêmea, o mandamento e a comissão. Foi uma piada mesmo. Mas tá bom. A ideia é que esses dois grandes possam direcionar a nossa igreja, possa ser fundação, fundamento, alicerce da nossa igreja. A nossa igreja precisa viver sobre esses dois grandes, o grande mandamento e a grande comissão. Eu quero falar sobre cada um deles, mas numa história da Bíblia, eu quero trazer a prática dessa ideia dos dois grandes, para que a gente possa entender na nossa vida do dia a dia como que os dois grandes vão funcionar, e principalmente aqui na nossa igreja, tá? Então, quando a gente fala do grande mandamento, a gente vai lá para Mateus 22, e você tem um fariseu, um mestre da lei, que quer pegar Jesus numa armadilha. Porque os judeus, né, vocês sabem que quando você lê o Velho Testamento, existiam os mandamentos. Quantos mandamentos eram? 10, certo? Eram 10 mandamentos. Moisés foi lá no monte Sinai, pegou os 10 mandamentos. Né? Tem todos os mandamentos, né? Só a Deus adorarás, só a Deus prestarás culto, né? Guarda o sábado, não roube, não mate, não minta, né? Todos esses mandamentos. Só que os judeus, eles aprimoraram os 10 mandamentos e eles transformaram os 10 mandamentos em 623 mandamentos. E aí, o fariseu, que é o mestre dessas leis, ele queria pegar Jesus e falou: Jesus, qual que é o mais importante? E aí, Jesus, o texto diz assim: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então esse é o grande mandamento. Qual que é o grande mandamento? Amar a Deus e amar ao próximo. Agora vamos falar sobre o outro grande que eu estou falando. São dois grandes. E o segundo grande é a grande comissão. Também em Mateus capítulo 28, Jesus ele está subindo aos céus. Jesus ele nasceu aqui na terra, ele viveu durante 30 anos meio que no anonimato. Ele era filho de carpinteiro, filho da Maria, e ele foi crescendo. Quando ele teve 30 anos, então ele foi batizado no Rio Jordão, começou um ministério, a missão de Jesus, que durou 3 anos.
E depois de 3 anos, Jesus foi crucificado, morto, sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Só que ele ressuscitou e ele ficou um tempo aqui na terra. Mais de 500 pessoas viram esse Jesus ressurreto. E aí chegou um momento onde ele subiu aos céus, ele foi embora. E nesse momento, e a gente sabe que nesses 3 anos de ministério de Jesus, ele cuidou de discípulos. O que Jesus fez nesses 3 anos? Ele fez discípulos, ele discipulou 12 caras, 12 homens que puderam transformar o mundo e levar o Evangelho para o planeta Terra inteiro. Por causa desses 12 homens, o Evangelho foi pregado no mundo inteiro. Jesus, então, nesse momento onde ele está subindo aos céus, ele fala alguma coisa para esses discípulos que é a grande comissão. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhe dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o final dos tempos. Então a grande comissão é uma chamada, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, só para vocês pegarem melhor a ideia dos 2 grandes, mas a gente não pode esquecer nunca dos 2 grandes. Quem são os 2 grandes que dirigem a igreja Trini? O grande mandamento e a grande comissão, tá? O pastor pode ser grande, mas não é um dos 2 grandes não, tá? O grande é o grande mandamento e a grande comissão. Então, quando a gente fala da igreja Trini, esses 2 grandes vão ser os grandes que vão dirigir a nossa igreja, que vão guiar a nossa igreja. Tudo que nós vamos fazer precisa estar baseado nesses 2 grandes. Eu vou fazer uma atividade com as crianças, tá bom? Vou fazer uma atividade com as crianças. Nessa atividade, envolve o meu amor por Deus e o meu amor pelo próximo? Sim. Então vou fazer. Essa atividade envolve essa comissão em levar o Evangelho para as pessoas? Sim. Então eu vou fazer. Então se eu for inventar alguma atividade nessa igreja, ela precisa estar guiada por esses 2 grandes, o grande mandamento e a grande comissão. Então, quando a gente lê o grande mandamento, né, e até coloquei aqui os 10 mandamentos foram inscritos nas pedras, né, quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele pegou os mandamentos e desceu lá no Monte Sinai com os 10 mandamentos, né, e esses mandamentos eram o que regia as pessoas no Velho Testamento, né. Se você queria ser salvo, você precisava obedecer os 10 mandamentos. Não é que eles não são mais importantes, eles são importantes. Mas hoje nós não somos salvos simplesmente pelo cumprimento das leis. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê, a palavra de Deus diz, se você crê no Senhor Jesus, você será salvo. E essa esse crer no Senhor Jesus é beber da água de Deus para as nossas vidas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, quando a gente fala sobre o grande mandamento, a gente tem 2 coisas importantes aqui. A primeira, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E aí eu penso comigo mesmo assim, eu já defini pecado só baseado nessa verdade. Se isso é o certo, se eu não fizer isso, é o errado. Você entende o que eu estou falando? Então uma vez eu pensei comigo mesmo, o que Deus quer? Qual é o mandamento de Deus para mim? É amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha mente. Então tudo que eu faço sem amar a Deus é pecado. Quando você briga com a sua esposa, você está amando a Deus de todo o coração, de toda a sua alma? Quando você mente na sua escola, você está amando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma? Quando você grita com o cara na rua que te fechou de carro, você está amando a Deus de todo o coração, de toda a sua alma? Então você pecou. E se nós pecamos, nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Se você vem para a igreja, mas você não queria estar aqui, você queria estar vendo o jogo do Corinthians, você está em pecado.
O pecado ia ser mais grave se você tivesse esse jogo do Palmeiras. Né? Mas, o que eu quero dizer para vocês, muitas vezes a gente faz uma coisa sem vontade. É porque você não está fazendo com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Você entende o que eu estou falando? Amar a Deus não é simplesmente falar, eu gosto dele. Amar a Deus é dizer assim, eu te amo com toda a minha força, com toda a minha alma, com toda a minha razão. E igual esse tem o amar o seu próximo como a si mesmo. Sabe qual é o problema? E eu falei para vocês que aqui nessa igreja a gente vai trabalhar muito essa questão da cura, né? Eu sei que você tem várias feridas. Você que viveu desde criança, teve várias coisas que te feriram, que te machucaram. Pessoas que você perdeu, pessoas que você amava, que falaram coisas que te machucaram. Tantas coisas machucaram você. E às vezes, pessoal, eu fico pensando assim, se você não aprender a se amar, você não vai saber amar o próximo. A palavra diz assim, ame o próximo como você ama a si mesmo, certo? E se você não se ama? Ame como você se ama a si mesmo. Você não vai amar ninguém. Você vai se isolar. Você não vai querer ver ninguém. Você vai querer ao máximo fugir das multidões e das pessoas que querem ser íntimas de você. Porque nem você ama você mesmo. Sabe, eu sei que tem um grupo aqui na igreja que está fazendo um desafio de academia. Os caras ficam tirando foto na academia, colocando todo dia, fazendo agachamento, alongamento, né? A minha filha até falou, pai, não vale. Eu estou na bicicleta, puxando peso e a pessoa só fez alongamento, não vale. Eu falei, vale sim. Fez exercício, está valendo. Mas por que a gente faz academia às vezes? Muitas vezes a gente faz para quê? Para ficar bonito pro verão. Para ficar com o shape mais bonito, o corpo mais bonito. Por quê? Porque a gente não se ama do jeito que nós somos. É claro que a gente precisa cuidar da saúde. A gente precisa cuidar da nossa saúde. Se você é muito sedentário, precisa fazer uma ginástica. Com certeza. Mas nós precisamos fazer isso pela nossa saúde. Não simplesmente porque eu detesto a minha forma, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu estou sempre em forma. Forma de bola, né? Então assim, quando a gente não aceita o jeito que a gente é, não, porque essa barriga é muito grande, não, porque meu cabelo é enrolado, não é liso, não, porque a gente está reclamando daquilo que Deus fez em nós. E a gente precisa aprender a amar a gente do jeito que nós somos. E quando você amar você do jeito que você é, você vai conseguir amar o próximo como a si mesmo. E é exatamente o que Deus quer de nós. Então o grande mandamento é amar o Senhor e amar o teu irmão. Eu sei que é esquisito, mas a gente precisa exercitar isso nas nossas vidas. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu te amo em nome de Jesus. Muito bom. O grande mandamento, quando eu penso no grande mandamento, a primeira pessoa que eu penso no grande mandamento é no rei Davi. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto muito, às vezes eu tenho inveja do rei Davi, porque o rei Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele escreveu vários salmos, e um dos salmos que ele escreveu, o 18, é um dos meus favoritos. Ele diz assim, eu te amo, Senhor, tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus e meu rochedo, em quem me encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva, é o meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou dos meus inimigos. O Davi, ele sempre tinha adoração em seus lábios. E sabe, pessoal, por que Deus falou que o Davi tinha o coração segundo o coração de Deus? Sendo que o Davi matou Urias, o cara cometeu adultério, sabe? E você pensa assim, o cara fez um monte de coisa errada. Mas eu acho que uma das características mais importantes de um coração
segundo o coração de Deus. É um coração que reconhece o pecado, se arrepende do seu pecado e volta para os caminhos do Senhor. Todos nós temos a oportunidade de sermos restaurados dos pecados que nós cometemos. O maior problema não é você pedir perdão dos seus pecados. O maior problema é você entender que você tem pecado. Se eu perguntar para você, você tem pecado? Você fala, não, nunca matei, nunca roubei, muito, né? nunca fiz o que aqueles caras fizeram. Não fiz. Você percebe que uma das coisas mais difíceis da nossa vida é nós reconhecermos que nós temos pecado. E não vai ser eu, pessoal, não vai ser eu, pastor Joel, que vou chegar para você e falar, você fez isso, você fez aquilo, você entendeu? Quem sou eu para fazer isso? Mas eu oro todo domingo, todos os dias que eu oro por vocês, eu oro falando, Deus, que o teu Espírito Santo mostre o pecado de cada um, para que nós possamos sempre reconhecer e nos arrepender dos nossos pecados. E o Davi tinha isso. O Davi pediu perdão ao Senhor. E Deus perdoou o rei Davi. Amar a Deus com todo o seu coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente olha para a grande comissão, principalmente a grande comissão é uma ação. Né? A gente olha, vão e façam discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. Uma coisa muito interessante, que ele fala, vão e façam discípulos. Aí ele fala, ensinem os novos discípulos. Pessoal, o carro-chefe da missão de Jesus aqui na Terra era fazer discípulos. Ele gastou 3 anos da vida dele, do ministério da vida dele, para fazer 12 discípulos. E é muito interessante você entender isso. Por isso que nós aqui na Igreja Trini, nós queremos ser uma igreja que vai ser lembrada por causa do discipulado. E eu fico muito, muito feliz, pessoal. Ontem eu estava no casamento e eu estava ali no casamento e eu não conhecia muita gente, porque era de uma outra igreja e o rapaz que eu cuidei desde pequeno, ele estava casando e tal, e ele casou com uma moça de uma outra igreja e eu estava lá, né, eu fiz uma oração no casamento, eu não fiz a cerimônia, mas eu fiz uma oração no casamento. E aí depois que acabou o casamento e tal, acabou a cerimônia, a gente estava indo para a festa, chegou um cara, ele veio, deu a volta, ele estava lá no fundo, ele deu a volta, veio até mim, ele falou assim, posso te cumprimentar? Eu falei, o prazer é meu te cumprimentar você. E ainda vou te dar um abraço de urso. Aí eu fui lá e abracei ele. Abracei ele e depois ele falou assim, pastor Joel, você não me conhece, mas eu te conheço, porque eu assisto as suas pregações. E uma das coisas que você fala e que enche meu coração é sobre o discipulado. Eu falei, glória a Deus! Glória a Deus! Eu fiquei tão feliz que eu ganhei um dia só do cara ter falado. O que eu lembro do que você fala é sobre discipulado. E eu creio que discipulado precisa ser o carro-chefe das nossas vidas. Quando nós falamos da grande comissão, a grande comissão não é só um pensamento e uma filosofia. A grande comissão não é só, tá bom, vamos amar a Deus, vamos amar o próximo. Não é só um pensamento filosófico. A grande comissão é uma ação. Ele fala, vão e façam. E ele fala, façam discípulos de todas as nações. Né? E às vezes eu fico contente que aqui na Igreja Trini a gente tem gente de várias nações diferentes. Pelo menos descendentes de pessoas de várias nações diferentes. Isso é muito legal. Mas eu ainda creio que nós podemos sair evangelizando em outras nações. Né? Dia 31 a gente vai para a nação de Belém. Né? A gente tem 2 belenzeiros aqui. Mas assim, a gente vai lá para Belém tentar levar Jesus para Belém. Mas eu creio que nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. Não sei se vocês sabem, mas a definição de nações na Bíblia é diferente
da definição de nação que você entende na sua aula de geografia. Né? Na aula de geografia, o que é nação? É o Brasil, sei lá, a França, a Espanha, né? Mas para Deus, nação é como se fosse as tribos, um grupo peculiar de pessoas que são parecidas, que têm a mesma cultura. Você sabe uma nação que existe entre nós e que a gente não está fazendo muita força para alcançar eles, mas a gente deveria? É a nação dos surdos e mudos. Camarada, eles estão aqui do nosso lado. Eles estão perto da gente. E a gente não está alcançando essa nação. A gente não está fazendo discípulo dessa nação. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a falar a língua deles. Você percebe que eles têm uma língua peculiar, eles têm uma característica peculiar. E eles são uma nação dentro da nossa nação. E a gente precisa alcançar eles. Isso é a grande comissão. Né? Então, como que a gente faz discípulos? Batizando e ensinando. Batizando e ensinando. Né? Eu sei que talvez você não vai batizar, mas assim, o batismo, na verdade, ele significa o quê? Uma entrada. É o primeiro passo na fé cristã. Nós precisamos ser batizados, por quê? Porque o batismo é um testemunho público daquilo que já aconteceu dentro do meu coração. É uma testificação física de uma verdade espiritual que eu tomei na minha vida. Por isso nós precisamos ser batizados. Então, o grande mandamento e a grande comissão, nós precisamos levar isso a sério. Essa igreja vai levar isso a sério. Agora eu quero contar uma história para vocês. E eu quero tentar trazer a prática, né, desse grande mandamento e dessa grande comissão dentro de uma história muito conhecida por vocês, mas que a gente vai fazer uma reflexão nessa história para que nós possamos entender melhor a vivência, como que a gente vai experimentar na prática esse grande mandamento e essa grande comissão. E a gente vai falar sobre a história da mulher do poço. A mulher do poço. Eu gosto de falar assim, uma das versões da Bíblia que eu li, estava escrito a mulher do poço. Era uma mulher que Jesus encontrou no poço. E lá em João capítulo 4, tem um texto que vai dizer o seguinte: no caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria a água viva. É muito interessante a gente entender essa dinâmica, né? Eu quero que vocês prestem atenção nessa dinâmica. Jesus, ele parou nesse lugar para encontrar com essa mulher. Foi proposital, foi intencional. Jesus estar naquele lugar para encontrar com aquela mulher. E uma coisa muito interessante, Jesus, que é Deus, Jesus que é o Senhor dos Senhores, ele chega para uma mulher e ele fala: mulher, será que você pode me dar água? E sabe, pessoal, eu vejo o amor de Jesus por nós nesse texto. Não fomos nós que fomos buscar esse Jesus. Não fomos nós que fomos atrás desse Jesus. Foi Ele que veio atrás de nós. Foi Ele que veio buscar a gente. E esse Jesus, Ele veio nesse lugar. Ele parou nesse poço. Os discípulos estavam com fome. Os discípulos foram comprar comida e Jesus falou: vou ficar por aqui. E Jesus ficou por ali no poço, esperando aquela mulher. Jesus esperou aquela mulher. E aí ele pede para essa mulher: será que você pode me dar um pouco de água?
E essa mulher, ela fala, como que você pode pedir alguma coisa? Você é judeu, né? Como que corintiano pode andar com o palmeirense? Não tem cabimento um negócio desse, né? Tem sim, né? Vamos taquinha, mesmo ele sendo palmeirense, vamos muito ele, né? Então eu penso assim, que nós precisamos ter esse coração de não ver diferenças, mas de amar o próximo como a nós mesmos. Sabe, pessoal, nós precisamos ter esse amor que Jesus tinha por essa mulher. E aí eu vou dizer, caminhando um pouquinho mais, Jesus respondeu, quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede, e ela se torna uma fonte que brota de dentro dele e lhe dá a vida eterna. E ela fala assim, por favor, Senhor, dê-me dessa água. Disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui tirar a água. Quando nós olhamos para essa mulher, a mulher do poço, a gente precisa ver que essa mulher, ela tinha um passado que a condenava. Quem aqui tem um passado que te condena? Não precisa levantar a mão. Quem aqui já fez algo que quando você olha para trás, você tem vergonha de ter feito aquilo? Você tem vergonha de ter feito aquilo. Que você fala assim, hoje conheço Jesus, eu conheço a palavra de Deus. O que eu fiz foi vergonhoso. Essa mulher tinha essa vergonha. Ela carregava essa vergonha todos os dias. Por que você acha que essa mulher ia meio-dia buscar água no único lugar que tinha água? Porque ela não queria encontrar outras pessoas. Ela se isolava. Porque ela não queria que as outras pessoas ficassem falando dela. Eu acredito que é por isso que a nossa igreja ainda não está cheia, pessoal. Que as pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha de vir aqui e achar um monte de pessoa santa. Só que ninguém aqui é santo, né? Todo mundo aqui está em transformação, certo? Todos nós estamos em transformação. Às vezes eu acho assim, eu não vou mais nessa igreja não, porque lá tem fofoqueiro. Onde não vai ter? E todo mundo que é fofoqueiro aqui é porque precisa de Jesus e está sendo transformado. Não acha que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. Não é. A igreja é um lugar de pessoas que reconhecem que precisam de Jesus e é por isso que elas estão aqui. É por isso que você está aqui. Porque você precisa ser transformado. Porque você precisa de Jesus. E aí eu acho que o mais importante que eu quero trazer para vocês dessa mulher é que o balde de amor verdadeiro dessa mulher estava vazio. Eu vou dizer para vocês que cada um de nós tem um baldinho de amor dentro de nós. Todos nós precisamos ser amados. Nós precisamos ser amados. Quando você passa muito tempo sozinho, o seu baldinho vai esvaziando, porque ele tem um furo embaixo. Então, você está sempre perdendo esse amor. Esse baldinho precisa ser sempre cheio, sabe? E às vezes eu fico pensando assim, conheço uma pessoa que o que enche o baldinho dela, sabe quem é? Os cachorros. Os cachorros estão sempre com ela. Aí os cachorros sempre colocam amor para ela, assim, ela assim, ai, se perder esse cachorro, perde muita coisa. Mas será que nós não podemos encher o baldinho um do outro? Será que nós não podemos dar uma palavra de encorajamento um para o outro durante a semana? E eu tenho certeza, pessoal, que de vez em quando Deus coloca uma pessoa na sua cabeça. Do nada, vem o nome de alguém. Se Deus colocar esse nome, manda uma mensagem para ela. Sabe? Eu gosto muito de mandar oração. Eu não sei se quem já recebeu minha oração aqui. Eu gravo oração e mando para a pessoa, né? Para a pessoa receber uma oração. Tem gente que guarda essas orações, deixa guardado. Um dia eu quero ouvir de novo, e aí ouve de novo. Mas olha só, mandamos uma oração para a pessoa. Nós temos um balde de amor que se esvazia todos os dias e que precisa ser cheio todos os dias. Dentro da sua casa tem gente com balde vazio. Nós precisamos encher esse balde com esse amor. Então, quando a gente fala do grande mandamento, nós precisamos olhar para esse Jesus
E nós precisamos entender que esse Jesus nos amou primeiro. Ele nos amou mesmo nós sendo pecadores. Ele nos amou mesmo nós sendo imperfeitos. Por isso que eu entendo, eu acredito que Deus me escolheu antes de eu aparecer nesse mundo. Porque se Ele me conhecesse depois, Ele ia desistir. Ele ia falar, isso aqui eu não quero, esse traste. Eu não quero esse traste. Ele me escolheu antes de eu nascer. Ele me amou primeiro. Então, sempre que você declara o seu amor para Jesus, é porque Ele te amou primeiro. Nós precisamos entender que esse amor de Jesus, Ele veio até nós. Não foi nós que fomos atrás dele. Ah, não, vou buscar Jesus. Eu quero ir atrás de Jesus. Não, Ele veio primeiro. Pessoal, lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai no pecado, Deus já começa a trabalhar um plano para te resgatar. Ele veio primeiro, Ele veio antes de nós. Mas, esse Jesus, Ele deu a vida dele por nós. Quem que dá vida para alguém que não ama? Esse Jesus deu a vida dele por nós. Então esse é o grande mandamento. Quando você vai lá no texto da figueira, eu acho muito legal, quando Jesus fala da figueira, não, da videira verdadeira, em João capítulo 15, Jesus, ele fala no versículo 12, uma coisa muito, muito importante, opa, aqui. Ele diz assim, esse é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Então, se Deus deu a vida dele por nós, é porque Ele nos ama muito e Ele nos considera o nosso amigo. Pessoal, eu vou falar agora da comissão, da grande comissão. Mas eu quero gastar 8 minutinhos com vocês. Eu quero que vocês assistam um pedaço de uma série chamada The Chosen, que fala sobre essa mulher samaritana. E eu acho que vale a pena a gente assistir isso. São 8 minutos, vai demorar bastante, mas assim, já que a gente tem um telão e parece que aqui é um cinema, vai ser legal da gente assistir esse pedaço da história. Presta atenção porque é muito interessante que essa série The Chosen, ele coloca coisas a mais do que estão na Bíblia. E você vai perceber que tem coisa, não está escrito na Bíblia. Não, mas tem toda uma lógica teológica para que as coisas que não estão aqui estejam nessa encenação. Eu queria que você e eu pudéssemos assistir esse pedaço do The Chosen. Vamos assistir juntos. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco pela manhã. Bom, nenhuma delas quer ser vista comigo, então tenho que vir ao meio-dia. No carro, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou pura para você?
Não será maculado o coração? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Juro. E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar a água, esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana. Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para... Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas há homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Rei. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é Espírito. Está chegando agora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moça, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha. Eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramin. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazad. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sente indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu uma pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E
Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera! Você esqueceu a sua... Tenho fé no homem que me disse tudo que eu tenho feito. Jesus não faz nada por acaso. Jesus é intencional. Jesus tem um propósito para todas as coisas. Se você está aqui hoje, que Deus queria que você estivesse aqui hoje. Tem um texto que fala da ovelha perdida, que Jesus deixou as 99 para buscar aquela que estava perdida. Essa perdida é você. E esse amor de Deus, esse é o grande mandamento que Deus tem, de amar você com todo o coração, com toda a força que Ele tem. Tudo o que Ele fez foi por você, foi por amor a você. E é assim que nós temos que amar Ele, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E nós temos que amar o nosso próximo coração, como nós amamos a nós mesmos. E é interessante que, na hora que essa mulher deixa os seus cântaros no chão e sai correndo, é a grande comissão. A grande comissão, então, a mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço, correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na minha vida. Será que não é ele o Cristo? E eu penso que quando nós temos a revelação de Deus, quando nós experimentamos a revelação de Deus, nós não conseguimos ficar parados. Tem um outro texto que eu dei um estudo, no Amishadá, é um estudo que os jovens da Igreja Rollins fazem na segunda-feira, e eu estava falando sobre a ressurreição. E os discípulos andaram no caminho de Emaús, chegaram num lugar secreto, onde os discípulos estavam se escondendo por conta da perseguição, com medo da perseguição, e ali Jesus, ele parte o pão. E aí, quando ele parte o pão, todos reconhecem: esse é o Cristo ressurreto. E aí diz a palavra que os olhos deles se abrem, porque eles tiveram uma experiência com a ressurreição de Jesus Cristo. E aí a palavra que diz nesse versículo é: imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, que era mais ou menos uns 14, 12 quilômetros. Imediatamente. E eu digo para vocês que quando nós temos uma revelação, a grande comissão, acontece quando nós temos uma revelação de Deus. Deus aparece para nós. Nós entendemos algo de Deus em nossas vidas. É como se Deus estivesse falando conosco, tocando em nossos corações, assim como Ele está fazendo com você agora. E você está tendo uma revelação de Deus, e não dá para ficar parado quando nós temos a revelação de Deus. Essa mulher foi confrontada em amor. Aqui não foi um julgamento, não foi um apontar do dedo e falar assim: você é pecador e vai para o inferno. Não, Jesus confrontou essa mulher em amor. Ela sentiu e reconheceu a presença de Deus na vida dela. Assim como você também está reconhecendo e experimentando essa presença agora. Eu sempre digo que missão significa a minha ação. Missão é a minha ação. O que você vai fazer quando você reconhece e experimenta o amor de Cristo em sua vida. É engraçado que a grande comissão, ela gera resultados. E o resultado da grande comissão não está no capítulo 4, mas está no final, aliás, no começo, no final do capítulo 4,
você lê o versículo 39, que diz: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado, e Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. E agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Deus quer se revelar para você. Deus quer que você entenda a grande comissão e o grande mandamento. Quando nós falamos no grande mandamento, nós precisamos entender a adoração, comunhão, generosidade. Quando nós falamos sobre a grande comissão, nós falamos sobre a missão, sobre o evangelismo, sobre o viver o reino de Deus. Deus quer que nós possamos viver isso. E a nossa igreja Trini vai estar fundamentada sobre esses 2 alicerces. Que alicerces que são esses? A grande comissão e o grande mandamento. Essa igreja vai viver essa realidade. Nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós vamos amar o próximo como a nós mesmos. E nós vamos aceitar a missão, a grande comissão de ir pelo mundo e pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então a grande comissão e o grande mandamento são assuntos que nós precisamos trabalhar dentro do discipulado. E o grande mandamento e o grande comissão no discipulado é o que a gente chama de Igreja Trini. A Igreja Trini é tudo isso aqui. É o grande mandamento e a grande comissão sendo trabalhados dentro do discipulado. E isso tudo é a Igreja Trini. Por isso que nós precisamos entender que o discipulado vai ser o estilo de vida dessa igreja. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Quero orar pela sua vida hoje, e feche os seus olhos nesse momento. Quero orar por você. Quero pedir para que Deus possa colocar esse grande mandamento e essa grande comissão na sua vida, para que nós possamos, como igreja, viver esses 2 grandes todos os dias, todos os domingos das nossas vidas. Oh, Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos traz esses 2 grandes na Tua palavra. O grande mandamento, que é amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. O Senhor nos dá a grande comissão, que somos comissionados a viver o Teu reino aqui na terra. Somos comissionados a pregar o Teu Evangelho para todos os povos de todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Por isso eu oro, Deus, que essa igreja Trini seja a igreja dos 2 grandes, a igreja do grande mandamento e a igreja da grande comissão. Que nós possamos aceitar esse desafio de viver os 2 grandes nas nossas vidas. Ainda de olho fechado, eu queria falar com você que nunca fez essa oração, nunca entregou sua vida para Jesus. E se Deus tocou no seu coração nessa noite, você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero te ajudar e eu quero orar com você. Se você quer entregar sua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração e você repete essa oração comigo. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão. Eu quero orar por você hoje. Amém. 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 Eu vou pedir para toda a igreja repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu amor tão grande que deu Seu próprio Filho para me dar vida. Muito obrigado, Jesus, por me aceitar do jeito que eu sou, mesmo com os pecados. Eu peço perdão
de todos os meus pecados. Lava o meu coração com o teu sangue e me purifica. Senhor Jesus, me aceita na tua família para sempre. Em nome de Jesus. Amém.